Senhor, povo de Deus, tem glória para Jesus aí? Por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 20. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 20. Ao nosso Deus honra, glória, louvor, poder e gratidão, não só pelo que Ele tem feito, mas pelo que Ele é nas nossas vidas. Quem encontrou, diga: eu achei. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu vou repetir para os internautas, minha família que está me assistindo, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pode sentar, por gentileza. Enquanto você se assenta, minha gratidão ao Senhor pela vida do pastor Rafael, presidente da Conferência Viva, sua família. Louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, nosso amigo, o nobre ministro que hospeda o evento. Deus abençoe grandemente. Nossos amigos, que não dá para citar todos, porque meu tempo é bem corridinho, e aí eu preciso aplicar aquilo que Deus colocou em meu coração, à luz das Escrituras, para os que estão me ouvindo, os que estão aqui. Mas quero louvar a Deus pela vida dos cantores, louvar a Deus pela vida da igreja. Deus abençoe grandemente aqueles que estão intercedendo por nós, na pessoa do pastor, na pessoa do cantor Fabiano Barcelo. Deus abençoe sua vida grandemente. Todos os demais adoradores levitas que aqui estão, os que louvaram ontem também, você faz parte dessa geração que tem levantado outros para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Louvar a Deus pela vida do pastor, nossos pastores que ministraram ontem, nossos amigos, pastor Romerito, pastor Arismar Miranda, pastor Elinaldo. Deus abençoe grandemente. Pastor Fernando, meu amigo está ali de longas datas, pastor Daniel. Deus abençoe sua vida. Pois bem, meus irmãos, não dá para falar tudo, senão a gente não, pastor Fernando Moreira, grande amigo, os que já ministraram aqui, palavras poderosíssimas, porque falar, irmão, de Cristo é algo extraordinário. E o texto está dizendo em um contexto que é um contexto de perseguição, devido a um benefício feito a um homem que foi curado. E quem está falando aqui é Pedro e João, dois dos apóstolos de Cristo. E eles estão dizendo: olha o seguinte, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E falar de Jesus é algo incrível. Por quê, pastor? Porque Jesus, como homem, foi o mais humilde, como servo foi o mais sofredor, e como filho foi obediente ao pai até a última instância. Porque, alguém entendeu aqui? Como filho foi obediente até a última instância, porque veio amando do pai, revelou o pai aos homens, falou do pai, glorificou o pai, morreu em ordem do pai, ressuscitou em ordem do pai, foi para o pai em ordem do pai, vai voltar para buscar a igreja, para a igreja estar com o pai. Só quem vai, só quem vai, só quem vai. Oh glória! Então, vamos falar de Cristo, é uma fonte inesgotável, porque se subirmos o mais alto monte, ainda não vamos chegar ao topo, porque sempre tem mais. Se descermos o mais profundo do oceano, ainda tem mais para nós. Não vamos chegar ao fundo, na realidade, porque sempre tem coisas profundas acerca de Cristo, à luz das Escrituras. Olhando para Cristo, desde o seu, antes de nascer, ao seu nascimento, Jesus passou, pastor Fernando Moreira, nessa terra. O seu ministério foi só 3 anos, quase 3 anos e meio. Mas Jesus se preparou 30 anos para 3 anos e meio. Eu vou repetir: Jesus passou, o seu ministério foi só 3 anos e meio, mas se preparou 30 anos para poder assumir aquilo que Deus havia preparado. Oh glória! Então, irmãos, olhando para a ótica do ministério de Cristo, nós aprendemos muita coisa. Por quê, pastor? Porque Jesus foi aquele que foi aonde ninguém queria ir, levantou aqueles que ninguém queria levantar, abraçou aqueles que ninguém queria abraçar. Eu vou repetir: Jesus foi o único que foi aonde ninguém queria ir, abraçou aqueles que ninguém queria abraçar, levantou aqueles que ninguém queria levantar. Por sinal, você estava aqui quebrado, era arrebentado, mentiroso, cachaceiro, cheio de mazela, mas Jesus disse: eu te olhei primeiro, eu te amei primeiro. Oh glória, eu te perdoei, te lavei com meu sangue e te coloquei de pé para estar me adorando. Sabe por que
o povo nos ouve, não é por causa de nós mesmos, é a graça dele na nossa vida. Sabe por que você canta e o povo te ouve? É a graça dele na sua vida, é ele. Então falar de Jesus é uma fonte inesgotável. Logo aprendemos, irmãos, que o ministério de Jesus, desde o seu nascimento, desde o seu ministério, seus sinais, seus milagres, as maravilhas que ele fez, seus ensinamentos são extraordinários. Sua morte e ressurreição e ascensão ao céu é incrível. Mas olhando para o contexto da vida de Jesus, antes de nascer, Jesus já passou algumas situações, porque eu e você não somos o primeiro a passar algumas situações. Qual situação, pastor? A não ter um lugar para ficar. Logo quando olhamos para a Bíblia, em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 6 e versículo de número 7, o texto vai nos dizer, o que, pastor? Que quando José e Maria foram para Belém, casa de pão, o texto vai dizer que o verso 6, ela já está em dores de parto, e o texto diz que não foi achado lugar para uma mãe que está grávida na hospedaria na grande casa. Logo nós aprendemos, pastor Cirnando, algo incrível. Se na grande casa não foi achado lugar para Jesus, o texto vai nos dizer que então Jesus que ia nascer, claro, sua mãe e José, o texto vai dizer que ele vai nascer em uma estribaria. E aí, pastor? E vai ser colocado numa manjedoura. Ô pastor, não entendi nada. Você não é o primeiro a não ter um lugar. Você não é o primeiro a não ter um lugar aonde estar, aonde ficar, a ser aconchegado. Olhe para cá, o maior nasceu em uma manjedoura porque não teve lugar para ele. Eu vou repetir, o texto do versículo 7 do capítulo 2 diz assim: e ele nasceu numa manjedoura porque não teve lugar. Ô pastor, não entendi. Aprenda uma lição de Deus. Se ele sendo maior não teve lugar, então não te preocupa quando alguém te rejeitar, quando alguém falar alguma coisa. Opa, alguém entendeu? Ei, irmão, se ele sendo maior nasceu num lugar simples, então, irmão, fique tranquilo, descanse seu coração, que os maiores projetos de Deus nasceram em lugares simples. Eu vou repetir, os maiores projetos de Deus nasceu em lugares que ninguém dava nada. Quando a gente olha para José não foi entendido pelo pai, odiado pelos irmãos, não foi compreendido por Potifar, e foi até injustamente lançado no cárcere, esquecido pelo copeiro. Deus disse: não preocupa não, é lá da prisão que eu trago José para ser governador. Opa, é lá da prisão que eu trago ele para ser governador. É assim os grandes projetos de Deus. Gideão estava malhando o trigo no lagar, mas o texto vai dizer que foi lá que o Senhor foi chamar o menor para ser um grande guerreiro em todo Israel. A Bíblia diz que tinha um pastor que era um adorador por excelência, com a sua harpa no meio do rebanho, e de repente chega alguém e diz: Davi, estão te chamando lá na casa do teu pai. Escolheram 7, não deu nada, mas quem sabe não é tu. Lá vem Davi, o menor, mas é esse que Deus escolheu. Opa, alguém entendeu? O menor, mas é esse que Deus separou. Lá vai, eu estou profetizando. O menor é o improvável, mas é esse o grande projeto de Deus para ser o maior rei de Israel. Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Os grandes projetos de Deus nascem em lugares que ninguém dá nada. O maior, é tão fato isso, que quando os anjos visitam os pastores, que são os primeiros pregadores daquela época, a liderança, o texto vai dizer: um sinal será vos dado, vocês vão achar o menino numa manjedoura. E eles alegres foram lá, acharam o maior em um lugar tão simples. Tem gente, eita, alguém entendeu aí? Lá vai descer o quentinho. Irmão, aprenda que lugar grande, Deus só vai te colocar em lugares grandes quando você aprender a valorizar os lugares simples. Eu vou repetir, tem gente que já quer estar em casa grande, tem gente que já quer estar numa. Ei, meu filho, para chegar até aqui não é assim não. Passa pelo lugares simples, passa pelo lugares simples. Não despreza os lugares simples, que Deus pode te colocar em lugares altos e grandes, mas aprenda nos lugares simples. O maior nasceu em lugar simples.
Você não é o primeiro a não ter um lugar para você, mas você também não é o primeiro a ser perseguido. Após Jesus nascer, ele foi perseguido, mas o texto diz que, sendo ele perseguido, Deus o guardou. Ô pastor, não entendi, eu vou ser rápido. Ei, quem é um projeto de Deus e quem Deus o chamou, não se preocupe não, vai ter luta, vai ter perseguição, mas o Senhor que te chamou vai guardar a tua vida, vai guardar a tua história. Você não é o primeiro a ser esquecido em uma festa. Não botaram meu nome no cartaz, não citaram meu nome no coral, não citaram o meu nome no meio dos obreiros, ciclo de oração, A, B, C. Preocupe com isso não, preocupe com o nome que está sobre a sua vida. Ei, eu vou repetir, não se preocupe com o seu nome. Maior do que o seu nome é o nome daquele que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história e sobre o seu ministério. Tem muita gente preocupada com o nome, preocupe não. Jesus foi para a festa com José e Maria e lá esqueceram Jesus. É bem na verdade que o menino passa da fase, com 12 anos no meio judaico, passa da fase de criança para adolescente e passa a ser filho da lei. Então ele passa a viver e participar das comunidades, do contexto judaico da época. Mas esqueceram ele na festa, ficaram desapercebidos e na trajetória caçaram entre as bagagens, entre os parentes. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê? A festa foi boa, foi muita glória, foi muita unção, foi muito poder, adoramos, mas esquecemos de Jesus na festa. Pastor, não entendi. Voltaram para trás e acharam o menino ensinando doutores, falando da palavra do Senhor. E aí, pastor, olha uma coisa interessante. O texto diz que quando a sua mãe se refere a ele, diz: eu estou cuidando do projeto do meu pai. O que é que tá falando? O que tu fizeste? Eu estou cuidando do projeto do meu pai, das coisas do pai, da vontade do pai. Oh glória, pastor, não entendi. Ainda que alguém tenha esquecido de você, continue no projeto. Eu vou repetir, olha a aplicação de Deus para você. Ainda que alguém esqueça de você, que não dê nada por você, não fale mal, não critique. Diga assim: eu estou no projeto, eu estou no projeto, eu vou continuar firme, eu vou continuar no meu propósito, mas vou continuar obedecendo. Você não é o primeiro, irmão, a ser traído. Quando Jesus começou o seu ministério, não é fácil você mexer com pessoas. Na vida de Jesus teve pessoas que ficaram e outras que não ficaram. Teve pessoas que somaram, ajudaram, mas depois negaram. E teve pessoas que o traíram e se perderam na jornada. Para o que negou Jesus, pastor Paulo, ele ainda perdoou, que foi o Pedro. Mas para o que vendeu ele por moedas, infelizmente se perdeu na jornada. E aí, pastor, até as moedas que foram contrárias, pode ler o texto de Mateus, até as moedas que foram contrárias. Naquela época os peregrinos vinham para as festas e muitos morriam na estrada e não tinham amparo. E as famílias ficavam muito decepcionadas porque não tinham onde enterrar alguém, o seu ente querido. Mas quando as moedas que foram usadas por Judas para atrair Jesus, estas mesmas foram usadas para comprar um campo de sangue. E aí, ou seja, um lugar para dar amparo para quem não tinha. Pastor, não entendi. Não te preocupa se alguém te traiu. Até alguém que te traiu, Deus ainda usa alguma coisa ao teu favor. Ao teu favor. Glória, eu vou repetir. Deus ainda usa o que é contrário em favor daqueles que o honram, daqueles que estão debaixo da sua palavra, daqueles que estão debaixo do propósito. Tem nada não, pode falar mal, tem nada não. Pode criticar, tem nada não. Deus está na minha vida, é isso que importa. Amanhã Ele vai dar resposta, amanhã o nome dEle vai ser glorificado. A palavra de Deus para você é: não olha para quem te traiu, não fala nada, continua na fé, continua na palavra, continua na unção, continua pregando. Alguém entendeu o que? Continua pregando, continua adorando, continua confiando, continua de pé no propósito, na presença de Deus. Tem alguém entendendo ali?
Levante a sua mão, por favor, 1 minuto. Eu estou sentindo os céus aqui. Deus está dizendo: filho, eu te dou força em meio à situação da tua vida. Eu te dou graça em meio às situações da tua vida. Eu sustento o teu ministério. Quem te chamou foi eu. Quem cuida de você sou eu. Quem sustenta a tua casa sou eu. Continua firme no propósito. Olha alguém adorando ali. Olha alguém chorando lá. Você não é o primeiro a não ter um lugar para você, a ser perseguido, a ser esquecido, a ser traído. Ei, Jesus é o nosso maior modelo, mas ele foi manso e humilde. Oh, glória. Em 3 anos e 6 meses, Pedro e os demais apóstolos aprenderam com Jesus o que é misericórdia. Em 3 anos e 6 meses eles aprenderam o que é vida gerando vida. Em 3 anos e 6 meses, após a ressurreição de Cristo, que é a ascensão de Cristo, e a ascensão de Cristo, eles aprenderam que Pentecoste é poder de Deus. Eu vou repetir. Em 3 anos e 6 meses, os discípulos com Jesus, eles aprenderam o que é misericórdia e o que é gerar vida. E no Pentecoste eles aprenderam que poder de Deus é para levantar vidas. Segure aí, livro de Atos dos Apóstolos, são exatamente 28 capítulos, 980 versículos. Se divide do capítulo de número 1 ao 12, se divide de tudo aquilo que Deus fez para restaurar a igreja em Israel, a igreja de Israel, os judeus. Do 13 ao 28 é a igreja gentílica sendo estabelecida mais ainda. Do capítulo 1 ao capítulo 12 é exatamente tudo aquilo que Deus fez por meio do Pedro. Lembra do Pedro? Que nunca passou uma faculdade, não passou na faculdade judaica. Agora do capítulo de número 13 ao 28, entendam bem, é o Paulo que passou em faculdade. E aí, pastor, eu vejo muita gente batendo em teólogo, falando isso, aquilo, outro. Irmão, o que é, quem foi o maior teólogo do Novo Testamento? Paulo. E Pedro, irmão, ainda deixou 3 cartas. E foi um apóstolo pungente, cheio do Espírito. Negou Jesus, mas foi restaurado. O que tem problema com alguém? Irmão, se você não pode ajudar, não atira uma pedra não. Ei, então e aí, pastor? Do capítulo 1 ao capítulo 12 é tudo aquilo que Deus fez por meio do Pedro. Como, pastor? Usando ele, levantando ele e usando ele para restaurar vidas. Do capítulo de número 13 ao capítulo de número 28 é o Saulo que se transformou em Paulo, sendo usado por Deus. O Pedro não tinha tanto conhecimento, não passou em uma faculdade, mas foi usado por Deus. O Paulo tinha conhecimentos na área judaica, mas foi usado por Deus. Pastor, e o que está em igualdade aí é que o Espírito de Deus usa um Pedro que nunca passou em uma faculdade, mas usa o Paulo que passou em uma faculdade. Eu vou repetir. Deus, o Deus que usa o Pedro que nunca passou em uma escola judaica, usa o Paulo que passou em uma faculdade. E aí, pastor, ele usa quem dá lugar. 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 Se tu dá lugar, o Espírito Santo te enche. Se tu dá lugar, o Espírito Santo te leva mais à frente. Se tu dá lugar, ele vai te usar com poder e autoridade. Oh, glória. Deixa ele te usar. Se tu não tem, não fala do que tem. Porque o Deus que usou o Pedro que não tinha, usou o Paulo que tinha. Dentre os 27 livros do Antigo e do Novo Testamento, 21 são cartas e 13 foram escritas por Paulo e 3 por Pedro. Por que a gente tem tanta dificuldade de entender que o que Deus tem na tua vida é o que Deus tem na tua vida, e o que Deus tem na minha vida é o que Deus tem na minha? Não, cantor. Aquilo que Deus lhe deu, Deus só para você e acabou. Deu para você, pastor Fernando, aquilo que Deus te deu acabou, é teu e pronto.
não vai nascer outro pastor Rafael, não, não, irmão. Quem tem, tem, meu filho, quem tem, tem. Eu vou repetir, quem tem, tem. Deus usa o que não tem, coloca mais sobre ele, e Deus usa o que tem e coloca mais sobre ele para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Eu vou repetir, quem canta, quem prega, quem serve, quem faz alguma coisa no reino, faz para a glória dele. Oh, quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Eu estou sentindo Jesus aqui. Meu tempo está se findando. E o capítulo, o que nós fizemos ainda agora é que em 3 anos e 6 meses eles aprenderam com Jesus que é misericórdia. Por quê, pastor? Jesus ensinou para eles aquilo que eles não entendiam na época. Eles entendiam muito daquilo que a lei, os fariseus diziam, os saduceus diziam, os mestres diziam. Eles falavam muito, mas viviam pouco. Jesus mais não só falou, mas vivia o que pregava. Ei, e o texto, o contexto do que eu estou falando vai nos ensinar algo incrível. No discipulado eles aprenderam o que é misericórdia. Jesus tocou em leproso quando ninguém queria tocar. Jesus levantou morto quando ninguém podia fazer. Ele foi lá. Jesus levantou paralítico, sentou com prostituta, não se prostituiu, mas sentou e levantou ela como a maior pregadora de todos os tempos, a mulher samaritana. Jesus ensinou, eu vou repetir, em 3 anos e 6 meses Jesus ensinou por discípulos. Vou ensinar para vocês, vocês não podem ficar fariseus, cegos, que pregam uma coisa que não vive. Eu vou ensinar para você que eu detenho a palavra, eu sou a palavra, mas eu vivo ela. Eu estendo a mão com amor, quem está caído eu levanto, quem está fraco eu dou força, quem está desanimado eu dou ânimo, eu perdoo, eu restauro, eu levanto. Aprendo o que é misericórdia. Quem nunca experimentou a graça e a misericórdia não sabe o valor de uma alma. No Calvário não, eles aprenderam o que era, pastor. Eles aprenderam que é vida gerando vida. Jesus foi ao Calvário para gerar vida para mim e para você, para que eu e você pudéssemos ser, no Espírito, na palavra, geradores de vida. Geradores. Jesus foi ao Calvário para nos gerar vida, que estávamos mortos, para que eu e você pudéssemos gerar vida para quem não tem vida. E o reino é isso, pastor Rafael, é vida gerando vida. Eu recebi vida, perdão e graça, eu gero para quem não tem, eu dou para quem não tem. Eita, quem tem, tem, irmão. Quem tem, tem, quem tem, tem. Gera vida para quem precisa. E Deus te chamou como gerador de vida. Mas no Pentecoste não, eles aprenderam que poder de Deus não é para a glória humana. Poder de Deus não é para a vanglória humana, não é para disputa, quem canta bem, quem canta mais, quem prega, quem serve, quem tem um rebanho maior, quem não tem, não. Poder de Deus, irmão, é para levantar vidas. Eles iam entrando a hora nona da oração e encontraram um homem que está há muito tempo, ele é adorador, ele só não tinha a condição de entrar no templo. Muito mais do que a moeda, irmão, era o desejo que estava no seu coração. Dá-nos uma esmola. Dá uma esmola aí. Não tem um outro, tem para que tem. Nós não temos moeda, mas nós temos o nome de Jesus. Aquilo que nós temos, nós damos. E eu vou repetir isso aqui: só dá quem tem, irmão. Esse negócio é só dá quem tem. Quem tem misericórdia dá misericórdia. Quem já experimentou, ele passa para quem não tem. Quem já experimentou a graça, ajuda alguém que caiu. Só dá aquilo que tem. E ele, o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Levantou. E ele não foi para sua casa. A primeira coisa que ele fez era um adorador na porta que precisava entrar. Ele já entrou pulando e saltando. Eu estou curado, eu estou curado. Ei, irmão, tem gente que não tem capacidade de adorar estando bonzinho, mas um que era paralítico na porta, na hora que recebeu a cura, a primeira coisa foi: eu sei o lugar da adoração, eu vou agradecer. É no templo que eu agradeço, é no templo que eu adoro, é no templo que eu exalto. E é por causa desse benefício, depois de Pedro se levantar e pregar o evangelho, desse homem ser curado, quase 5.000 almas vêm para Jesus. É que os homens vêm até ele, os mestres, os capitões, os sacerdotes, e prendem ele, deixam a noite todinha preso. Olha aí, irmão, por fazer benefício no reino e uma vida, são presos.
Aí tem alguém por mínimas coisas que quer desistir. Estão falando mal de mim, estão me perseguindo. Não me apresentaram no culto. E outra coisa, irmão, ficaram a noite todinha no Chilindró, presos. E aí, pastor? De manhã trouxeram eles e Pedro ousadamente disse: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E aí, é para vocês calar, vocês não podem falar mais desse nome, vocês têm que ficar calado. A gente até que sabe, e temos ciência, que Deus é com vocês, porque é notório esse sinal. Você sabia, irmão, que eles até sabem que Deus é com a gente? Mas não ajuda não. Ele quer matar. Eu vou encerrar agora. Ele não ajuda não, ele quer parar. Mas não liga não, irmão. Continua ousadamente pregando a palavra. Continua ousadamente na presença de Deus. Continua ousadamente adorando ao Rei da Glória, fazendo aquilo que Deus te confiou. Continua, não para. É por isso que Pedro disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E o que tu viu, Pedro? Eu vi. Eu estava num barco em um momento de crise. Quando Jesus entrou no meu barco, a minha vida foi mudada. Alguém entendeu ali? Eu estava em um momento de crise na minha vida. E o que tu viu? Eu vi ele entrar no barco, ele pregar a palavra, ele dar uma palavra, e houve uma pesca maravilhosa, e minha vida nunca mais foi a mesma. O que tu viu, Pedro? Eu vi ele andando por cima das águas. E quando eu vi ele andando por cima das águas, eu disse: deixa eu ir também. Eu andei por cima das águas. O que tu viu, Pedro? Eu vi ele dizer que eu ia negar ele. Eu neguei, mas eu vi ele dizer: ei, Pedro, eu te restauro, eu te levanto, eu te perdoo, eu te coloco de pé. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Se coloca de pé adorando a Jesus. Não podemos deixar de falar da banha sergue, do que temos visto e ouvido. Querem calar a voz da igreja, mas a igreja continua de pé. Alguém diz assim: essa geração é a geração. Irmão, nunca vai faltar crentes fiéis, nunca vai faltar uma igreja como Filadélfia. Nunca, eu vou repetir. Aí o caba chega: essa geração, irmão, nunca vai faltar a igreja como Filadélfia. Nunca vai faltar a igreja como Esmina. Ela é perseguida, mas continua de pé. Ela é perseguida, mas continua ponjante. Nunca vai faltar uma igreja como Filadélfia. É pequena, não tem força, mas guarda a palavra, mas guarda a palavra. Eu encerro agora. Eu quero orar por você que tem ministério, e eu quero orar para que Deus continue te dando graça. Corre aqui, para você continuar de pé, ousadamente fazendo aquilo que Deus te confiou no ministério. Eu quero orar por você. Pastor, eu tenho ministério, eu sinto a chama arder, mas eu sinto dificuldade. Eu quero orar por você. Vem, corre lá, vem, eu sei que tem. Eu vou fechar agora a minha participação. Vem, eu quero orar por você. Oh, glória. E o texto diz que depois de Pedro fazer isso, eles foram orar. E o texto diz que orando, disse: Senhor, Tu é Deus no céu e na terra, nos dá ousadia. Depois da perseguição, eles já pediram ousadia. Você que está passando por alguma coisa, e de todas as maneiras o adversário quer parar a tua chamada, é você que o Senhor está falando. Eu quero orar por você. Ei, a ordem de Deus para você: não para o teu ministério, não para a tua chamada, não para a tua chamada. Quem te chamou foi eu, quem te levantou foi eu, a tua história cuido eu, a tua casa cuido eu. Levanta, faz a minha obra, levanta e prega a palavra, levanta e canta, levanta e serve. Não podemos deixar de falar. Olha alguém de joelho adorando. Eita, adora. É com você que o Senhor está falando. Não para o teu ministério, não deixa de falar, não deixa de adorar, não deixa de servir a Ele. Não podemos deixar. Pai querido, eu te apresento os teus filhos. E quando eles oravam, o Espírito Santo os revertiu mais ainda.
Sabe por que a igreja está de pé? É porque o Espírito Santo está revertindo, é porque o Espírito Santo está cuidando, é porque o Espírito Santo está consolando. Sabe por que você não parou? Porque você não desistiu? É o Espírito Santo contigo, é o Espírito Santo dizendo: vai, 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 continua. O céu está aí, o céu está próximo, mas continua pregando a palavra. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Pai querido, toma os teus filhos nas tuas mãos, dê a eles graça, dê a eles força, dê a eles ânimo, dê a eles vigor, sabedoria, ousadia, autoridade, interpretez, unção, poder para continuar pregando as boas novas de salvação. Levante a sua mão que eu vou dizer algo aqui. A igreja vai continuar de pé, pode vir o que vier, pode vir o que vier, a igreja vai continuar crente, a igreja vai continuar marchando, a igreja não vai se calar, a igreja não vai se calar perante o mundo. Eita glória! Cadê a cantora?